Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão. A gente está na Semana da Identidade. As lives são feitas de segunda a quinta às 13h30, tá bom? E a gente vai falar sobre como viver sua identidade. Foi uma semana muito gostosa, tive muitos feedbacks legais. E eu quero realmente assim que você entenda, reconheça quem você é, tá? E viva de acordo com quem você é. E pare de viver a vida de alguém que você não é. Tá bom? A autenticidade é uma coisa maravilhosa. Acho que Deus está cansado de ver tanta gente copiando outras cópias. Você não é uma cópia falseta, tá bom? Se você não for você, ninguém vai poder ser você. Por favor, seja você. Mas para que você seja você e viva como você é preciso que você reconheça, que você saiba disso. E eu acho tão interessante que muitas vezes a gente está querendo ensinar as pessoas o que elas devem ou não devem fazer, como elas devem ou não devem ser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é a única pessoa que fica 24 horas por dia com você mesma, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Se até você tem confusão em saber quem você quer mesmo entrar na seara de ir lá e falar para as pessoas como elas devem agir? Como elas devem resolver os problemas da vida dela? Como elas devem fazer as coisas? Meu amigo, minha amiga, o maior problema que você tem na sua vida é você mesmo. Resolva esse problema, sabe? Para que você possa transbordar para a vida de outras pessoas. Tá todo mundo aqui querendo resolver problemas uns dos outros, ninguém tá resolvendo problema de ninguém e a gente tá com esse tanto de problema. Entendeu? Por que a sociedade é uma sociedade doente? Porque as pessoas estão doentes. E por que as pessoas estão doentes? Porque elas não reconhecem a sua identidade e não vivem de forma saudável. Imagina, você, né, tá aqui, você tem a sua natureza, você tem a forma como você é, e tem uma coisa o tempo todo te mutilando, né? Você tem esse formato aqui, essa forma. Aí querem colocar você numa outra forma e estão lá te espremendo, te esmagando. Ou então você mesmo está tentando caber naquela forminha. Você não é essa pessoa. Claro que vai doer. Óbvio que vai doer. Está ferindo a sua identidade, está ferindo quem você é. Então você é o maior problema que você precisa resolver. Descubra quem é você e aí você transborda desse conhecimento de como você fez isso sobre a vida de outras pessoas. Aquilo que você conseguiu resolver na sua vida de cura, você ensina para outras pessoas. E esse ensinamento é que vai fazer com que as pessoas também vivam a identidade delas. Eu não sei você, mas eu era o tipo de pessoa, desse jeitinho que eu tô falando pra você, que queria sair resolvendo problemas de todo mundo, mas eu queria resolver do meu jeito. Eu achava que eu era Deus, eu tinha um complexo de Deus, entendeu? E aí eu chegava e falava, não, você não sabe fazer isso, não, deixa que eu resolvo, e aí você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E a pessoa não queria fazer aquilo. E eu queria tirar o livre-arbítrio dela, se nem Deus tira o livre-arbítrio das pessoas, se nem Deus obriga as pessoas a fazerem as coisas, mas eu queria. Entende? Aí eu queria resolver aquilo. Até que eu entendi que a questão não é eu ir lá e falar assim, olha, você tem um dom, você tem um talento, você precisa botar isso em prática. Não. A parábola dos talentos, ela nos ensina que os talentos Deus dá para mim e para você. Toda boa dádiva, tudo aquilo que você tem de bom e tal foi dado por Deus. E na parábola dos talentos, você multiplica os talentos. Você não tira de você para dar para o outro. Você permanece em você, você começa a ensinar os outros e aí as pessoas também começam a multiplicar. Então aí começa, né? Você olha para mim e vê coisas em você que são parecidas comigo, mas que ainda não estão desenvolvidas. Você entende? Poxa, ela desenvolveu, como é que ela fez isso? Eu transmito para você, você vai lá e desenvolve. Da mesma forma, você pode ir fazendo com outras pessoas. Então a grande questão aqui é a gente desenvolver nossa identidade, a gente sabendo quem a gente é, o que você tem próprio da sua natureza, você coloca isso em prática e aí você vai fazendo aquilo que é próprio da sua identidade e aí você tem os resultados de quem você é, tá? E eu quero falar para você hoje sobre como viver sua identidade. O que acontece? Não é porque você vive uma forma diferente, que você escolheu, você tomou uma decisão, e de acordo com a decisão que você tomou, você foi lá e agiu com base nessa decisão, não é porque você decidiu viver de forma diferente daquilo que Deus te fez, que isso mudou quem você é. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Deus te fez a imagem e semelhança dele. As distorções, as doenças do corpo, da alma e do espírito não tem a ver com Deus. Deus é perfeito. Então eu quero trazer aqui para você o seguinte. O que aconteceu nesse processo aí?
a sua imagem, a imagem que você tem a respeito de si mesmo, ela não foi construída por você. Foi construída por pessoas que te criaram, que te ensinaram. Foram seus pais, professores, amigos, figuras de autoridade, pessoas que tiveram influência na sua formação. A Bíblia fala o tempo todo que nós somos vasos de barro. O vaso, quando ele é novo, ele ainda é mole. E ele vai lá sendo forjado, vai sendo moldado. E quem está moldando você são essas figuras de autoridade. Só que muitas vezes ela ensina você determinadas coisas que não têm a ver com a identidade de Deus. Não é quem Deus diz que você é. Porque elas não são também a imagem e semelhança de Deus daquele aspecto. Vamos supor, como mulher, a minha referência, a sua referência se for mulher, vai ser sua mãe do que é ser mulher. Mulheres são desse jeito. E outras mulheres, mas principalmente a sua mãe. E do jeito que a sua mãe agia, como ela se comportava, como ela se permitia ser tratada, como ela lidava com a vida e tudo mais, é uma referência de como ser mulher. Se sua mãe ela foi uma mulher que transmitia a imagem e semelhança do Criador, você hoje, como mulher, se você a copiou, né, isso foi moldado em você, você também reflete a imagem e semelhança do Criador. Só que se sua mãe, ela tinha coisas que não tem a ver com a imagem e semelhança do Criador e você sendo mulher, você também foi moldada, você foi forjada de forma diferente. Esse vaso ele foi moldado de forma diferente. E às vezes Deus queria que você fosse assim. Só que a sua mãe ela não tinha a imagem e semelhança do Criador. Ela era diferente. E aí você também teve uma diferença. E aí a imagem que você tem ao seu respeito não tem a ver com a imagem do Criador. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Imagem. Então a imagem que você tem ao seu respeito não foi construída por você, mas foi construída por outras pessoas. Quem elas disseram que você era. Às vezes tem pais, né? Tem alguém que vira e fala assim, menino burro. Aí já entra, burro. Você não presta pra nada. Não presta pra nada. A criança chega em casa, o pai chega em casa depois do trabalho, só que o pai tá estressadão, um dia de trabalho duro. A criança, pai, vamos brincar e tal, né? Uhul, vamos, me dá atenção, me dá atenção. Aí o pai, indignado, pá, dá um tapa no menino. Não, me enche o saco, sai pra lá, depois a gente fala. Já entra na mente da criança. Não me ama, sou menor, sou rejeitado, trabalho vale mais do que pessoas. Claro que ele não faz isso de forma consciente, mas porque crianças elas aprendem pelo que elas veem. Tá? Não adianta pais quererem ensinar uma coisa para a criança, falar uma coisa se ele age de forma diferente. Crianças aprendem por observação, pelo que elas veem e ouvem, dos seus comportamentos. Não adianta ensinar uma coisa e fazer outra. Não adianta. Tá joia? Então, beleza. Então você tem uma imagem ao seu respeito. E essa imagem, se ela não é a imagem do Criador, você não está vivendo essa imagem. Você não está vivendo a sua identidade real. Você está vivendo uma outra imagem. Você transmite, você demonstra uma outra imagem. Então, como eu já disse lá na segunda-feira, para você conhecer sua identidade, você precisa conhecer o Criador. Se você é a imagem e semelhança dele, como é que você vai saber se a sua imagem está refletindo a imagem dele? Então você vai descobrir quem é você conhecendo o Criador. Essa é a sua identidade, tá bom? E aí você olha para si, você vai procurar descobrir qual é a sua imagem. E aí é isso que eu quero trazer para vocês. Como viver corretamente sua identidade segundo a imagem e semelhança do Criador. Gente, a verdade, tá, a solução dos problemas, tá? De forma geral, está na comunicação. Justamente nessa imagem, na sua comunicação. Existem dois tipos de comunicação. A comunicação que é verbal. Comunicação verbal é aquilo que você diz ou que você escreve. São as palavras. Podem ser ditas, faladas ou escritas. Então, isso é a comunicação verbal. E tem a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é o como eu digo, é o como eu faço, né? Então, eu posso falar assim, nossa, eu amo muito você. Ou então eu posso falar assim, eu amo muito você. Eu disse a mesma frase. Só que a minha comunicação não verbal mudou. E quando a comunicação não verbal mudou, a frase podia ter sido exatamente a mesma coisa. Mas as consequências, os resultados, o que eu de fato estava dizendo era outra coisa totalmente diferente. A comunicação verbal, o que eu digo, seja pela minha fala, seja pela minha escrita, corresponde só a 7% da comunicação. Já viu? Você manda uma mensagem no grupo de WhatsApp, todo mundo entende errado. Você manda uma mensagem para a pessoa, ela já responde de forma grosseira, você, uai, mas por quê?
porque você só escreveu, você só disse. Ela não conseguiu ver o seu tom de voz, ela não conseguiu ver sua expressão facial, ela não conseguiu ver sua expressão corporal, ela não conseguiu ver. Nos 2 exemplos que eu falei, eu te amo, o primeiro eu falei sorrindo, o segundo eu falei debochando. Então, no primeiro eu estava sendo sincera, no segundo eu estava sendo sarcástica. São 2 frases, são 2 sentidos, 2 significados totalmente diferentes. E isso acontece com a gente no nosso dia a dia, porque são imagens diferentes. A comunicação não verbal é o tom de voz, a expressão facial, a expressão corporal é como eu me comporto, como eu ajo. E isso é a imagem que você tem de si mesmo. Se você acha que você é uma pessoa extremamente agradável, as suas palavras serão agradáveis, a forma como você vai se comportar vai ser agradável. Só que se a imagem que você tem ao seu respeito, não, eu sou estourada mesmo, você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Você vai se comunicar de forma estourada, porque eu falo assim mesmo, e a sua comunicação não verbal, ela vai ser assim também, tudo mais. Agora, isso é a imagem e semelhança do Criador? A ira é, tá? Deus é muito irado em algumas situações. Ele não é iracundo, mas ele tem ira. Tem gente que Deus é só florzinha, né? Um ursinho carinhoso. Ele não é um ursinho carinhoso, tá? Você também não precisa ser. Gente, então a raiz, a solução para os seus problemas está na comunicação. Porque a partir do momento que você se comunica adequadamente com base na identidade, ainda que você não acredite, os seus problemas, boa parte dos seus problemas vai mudar. O que é o arrependimento? Quando Deus convida a gente para arrependimento, parem de fazer as coisas do jeito que vocês estão fazendo hoje, que não tem nada a ver com a minha imagem e semelhança, e se arrependam, mudem de direção, façam de forma diferente. Convençam-se que isso que está sendo feito está errado e façam de uma forma diferente. Comuniquem de forma diferente, falem de forma diferente, ajam de forma diferente, comportem-se de forma diferente. Ah, mas eu não estou sentindo isso ainda no meu coração. Mesmo assim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu comunico, eu vou pensar a esse respeito. Provérbio diz, tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, por exemplo, se eu comunico alegria, como que é a comunicação de alegria? Você tem uma energia alta, você sorri, eu particularmente esbugalho meus olhos, né? Eu tenho essa expressão, eu começo a me movimentar mais porque eu tô alegre. É um nível de energia alto. E quando eu começo a comunicar alegria, eu começo a pensar em alegria. Começo a pensar em sensações, né? Em ações de alegria. E aquilo que eu penso é o que eu vou sentir. Eu sinto alegria. E se eu sinto alegria, eu acredito. Isso gera uma crença de que eu sou alegre. E tudo aquilo que você acredita, você transforma em ação. Como você se comporta? Você se comporta com base no que você acredita. Não adianta falar que acredita em uma coisa se você se comporta de outra forma. Você se comporta conforme que você acredita. E tudo que você acredita vai virar o seu resultado. Vai virar uma nova forma de se comunicar. Por isso, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Porque Deus sabe que a forma como você vai se comunicar hoje vai sendo cada vez mais aprimorada. Então, se você é uma pessoa diligente no seu trabalho, né? Você quer se esforçar mais, você quer fazer de forma melhor. Cada dia que passa você vai, né, dando o seu melhor. Amanhã, depois, daqui 10 anos, é como se fosse juro composto. Você é uma criatura de hábitos. Você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Pode estar com uma situação gigantesca. Você continua diligente no seu trabalho. Ah, hoje eu tenho um pequeno trabalho, sou diligente nele. Amanhã eu tenho muito trabalho, vou continuar sendo diligente nele. Por que você acha que os milionários e os bilionários são como são? Porque eles são diligentes, é uma questão de hábito. Eles fazem habitualmente o que os fracassados fazem ocasionalmente. Ah, hoje eu vou ser diligente, depois de amanhã eu vou ser preguiçoso. Da mesma forma, se você for preguiçoso hoje, não, vou procrastinar, vou deixar pra depois, vou ficar só mais 10 minutos na cama. Amanhã você fica mais 10 minutos, depois de amanhã mais 10 minutos, depois de amanhã mais 10 minutos. Quanto isso dá no ano? Em 10 anos, de 10 minutos a mais na cama. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Você vai continuar com esse hábito. E Deus, ele fala isso. Arrependam-se, mudem esses comportamentos, mude a sua comunicação, mude a forma de você falar, mude a forma de você agir. Porque você vai ter resultados diferentes. E como que isso acontece na nossa estrutura mental, na nossa estrutura psicológica? Quando você comunica, você vai ter isso vai gerar um pensamento em você. Tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quer você acredite que você pode, quer você acredite que você não pode, nos dois casos você está certo. Henry Ford falou isso e a Bíblia já fala isso.
Tome cuidado com o que você pensa, que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem um monte de máximas aí espalhadas pelo mundo que são super legais. Eu mesmo criei algumas, porque Deus vai me dando e eu vou colocando, de forma que as pessoas entendam. Mas tudo já está escrito na Bíblia. Nada que existe no mundo está fora da Bíblia. Nada, não tem como, porque tudo foi criado por Deus. Tá? Então, gente, o que você pensa? Então, por exemplo, eu penso que eu posso fazer determinada coisa. Cara, eu posso fazer determinada coisa. Eu posso. Não, gente, tô passando por essa crise, mas eu consigo, eu posso, é possível. É possível. É possível passar. Tem pessoas que já passaram e eu não vou passar? Não, claro que pode, eu só não sei como, mas eu posso. Eu posso. Eu vou descobrir a forma como eu posso. Quando eu penso nisso, eu acredito nisso, como que eu começo a me comportar? Como alguém que pode. E alguém que pode faz o quê? Vamos pesquisar, vou me associar com pessoas que sabem aquilo que eu ainda não sei, vou buscar livros a esse respeito, vou buscar vídeos a esse respeito, vou buscar lives, vou buscar o que for. Mas eu posso. E aí, quando eu começo a descobrir mais informações novas, eu começo a botar em prática essas novas informações. Puxa, olha, eu não sabia dessa coisa. Mas aí você vai lá e coloca em prática, começa a colher resultados diferentes. Né? Você começa a ver que tem coisas diferentes. Você, caramba, não sabia disso, botei, olha, eu não era uma coisa que eu fazia, mas agora eu faço. E aí você descobre que coisas que você fazia antes estavam erradas, você interrompe, começa a ter novos resultados. E esses novos resultados vão trazendo uma nova vida para você. E você fala, tá vendo? Uma hora eu consegui. Por quê? Porque eu posso. Agora a pessoa que tem a mesma situação fala assim, não tem nada para ser feito, eu não consigo fazer isso. Não consigo. A pessoa que acredita que não pode, o que ela faz? Nada. Ela não pode. Qual é o resultado de alguém que não faz nada? Nenhum. E aí no final ela vira e fala assim, tá vendo? Eu sabia que eu não podia. Tem gente que tem um auto-engano. A pessoa dá meio passo, na hora do primeiro desafio ela para, ela viu, tá vendo? Eu disse que eu não podia. Essa crença, ela se realiza toda hora. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia, toda vez que ela fala de coração, mente, ela fala de pensamentos e sentimentos. Por quê? E a coisa é até meio confusa, assim, parece que se confunde. Não é que elas são confusas, são estruturas diferentes, mas elas estão intimamente ligadas. Porque o pensamento gera sentimentos. Pensamento gera sentimentos. Não tem como você ficar pensando em todas as tragédias do mundo e se sentir muito bem a esse respeito. Nossa, olha que tanto de situação. Meu Deus, tanta gente morrendo, tanta gente fazendo isso, tanta gente fazendo aquilo, tanto isso, tanto... Não tem como. Não tem como. Você vai intoxicar o seu coração, cheio de coisas terríveis lá dentro. E você vai agir conforme seus sentimentos. Tem como você falar assim, nossa, eu tô deprimido, cara, tá tudo dando errado, mas assim, eu vou ter uma performance ótima, vou agir como se eu fosse um vencedor? Por que a depressão é o mal do século? Por que as pessoas estão se suicidando? Porque os pensamentos são voltados para tudo que há de ruim, que gera os pensamentos de depressão e de muita tristeza, gera os comportamentos relacionados a isso. E elas se comunicam de acordo com aquilo que elas sentem. Tem como você sentir diferente? Ah, não vou sentir depressão não. Ó, decidi, não vou sentir depressão. O que muda é a sua comunicação. Ah, vou mudar meus pensamentos. Deixa eu te falar. Não pensa que existe um papagaio aqui no meu ombro. Não vejo esse papagaio no meu ombro, tá? O que aconteceu? Você viu um papagaio, depois você tirou o papagaio. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o cérebro, ele não concebe o vácuo, o negativo, o inexistente. Ele concebe aqui, primeiro ele coloca a existência e depois ele retira. Por isso não tem como você falar assim, eu não vou pensar em depressão, não vou pensar em tristeza, não vou pensar em pobreza. Sabe o que ele vai fazer? Primeiro ele vai pensar nessas coisas para depois ele querer retirar. Só que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando você fala, eu não quero ser gordo, eu não quero ser pobre, eu não quero isso, não quero aquilo. Sabe o que ele faz? Ele primeiro cria a estrutura mental, a imagem mental. E aquilo gera sentimentos que vão gerar suas crenças e essas crenças vão se realizar. Então não tem como você mudar necessariamente seus sentimentos e seus pensamentos se você não mudar a sua comunicação. Por isso que eu falo que a raiz da sua identidade está na comunicação. Olha, a minha vida inteira eu pensei que eu era uma pessoa medíocre. A vida inteira eu pensei que eu era uma pessoa sem valor. A vida inteira eu pensei que eu era uma pessoa incapaz. A vida inteira eu pensei que eu era uma pessoa pequena. Porque foi isso que me foi ensinado. Embora algumas pessoas pudessem até dizer de forma diferente, foi isso. Eu fui criada como uma pessoa menor.
Mulheres muitas vezes são criadas como pessoas menores. Submissão é colocada como se você fosse uma pessoa melhor. E eu tô quebrando isso tudo. Eu, particularmente, Camila, eu vivi de várias formas assim. Até que Deus me ensinou que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Só que isso estava tão arraigado nos meus pensamentos, no meu sentimento, no meu coração, que gerou uma imagem ao meu respeito que eu comunicava com base naquilo que eu acreditava. Como é que isso mudou? Primeira coisa, fui conversar com o Criador para que ele me dissesse quem eu era, quem eu sou. E a partir desse momento eu comecei a me comunicar, agir conforme ele diz que eu sou, e não quem eu pensava que eu era ou que as outras pessoas diziam que eu era. Comunique de acordo com o Criador, quem o Criador diz que você é. E eu já vou te dar uma dica, ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele deu a terra para você dominar. É para você estar por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. É para mandar em tudo. Tudo que você se propõe a fazer. E às vezes você não domina porque você está preso nessa mentalidade satânica dizendo que você é um nada. Dizendo que você é um nada. Então, para você mudar essas crenças, mude a forma de comunicar. Ai, me acho feia. Coloque coisas poderosas, faça uma sessão de fotos maravilhosas para você mudar a sua autoimagem. Comece a andar como uma pessoa maravilhosa. Não, eu não tenho jeito não, tô muito pobre. Comece a andar como rico, se comportar como rico. Ah, eu sou uma pessoa muito pequena. Comece a se comportar como uma grande pessoa. Não é arrogância, mas como uma grande pessoa. Grande, não é altivez, não é soberba, é grandiosidade. Pessoas grandes são extremamente humildes. Jesus é o maior de todos e foi o que serviu a todos. Entende? No início é estranho. No início a gente faz as coisas meio estranhas. É tipo você aprender a andar de bicicleta, você não chegou pedalando tudo. Entendeu? Você vai caminhar, sua comunicação vai ficar estranha no início. Eu falo com conhecimento de causa. Mas faz parte do aprendizado. E se lasca o que as pessoas estão pensando. Não importa o que as pessoas vão pensar, tá? Não importa. Deus não está preocupado com isso. Ele está muito mais preocupado com você viver a sua identidade, a imagem e semelhança dele, do que o que as outras pessoas vão pensar ao seu respeito, meu amigo. Ele não tá nem aí pra isso. Ele tá querendo que você viva a sua identidade. Como é que as pessoas vão conhecer ele se você não for parecido com ele? Me diz. Esse tanto de gente que só fala, fala, fala e não vive. Ninguém aguenta mais essa hipocrisia, não. Coisa chata. Coisa chata, entendeu? Então vai viver. Quando você começar a comunicar é por repetição, é criando ações, você vai ver como seus pensamentos vão começar a mudar. Seus sentimentos em relação a isso vão mudar. Suas crenças vão mudar. E os seus resultados vão mudar. E você vai viver tudo aquilo que você pode. Tudo aquilo que Deus te deu. Viva a sua identidade. Em nome de Jesus. Viva a sua identidade. Viva, você vai viver as maravilhas mais loucas das galáxias. Viva quem você é. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. Você não é feita à imagem e semelhança nem do seu pai, nem da sua mãe. Se eles, honre-os, mas se eles falharam em refletir a glória de Deus, a imagem e semelhança dele, quando você aceita Jesus Cristo na cruz, essa imagem que não tem nada a ver com Deus, você não é mais escravo dela, você pode mudar. Isso não é desonra. Isso não é desonra. Não é desonra. Você não precisa humilhar pessoas, humilhar pai e mãe, não é isso. Mas você não precisa. Entende? Então é isso. Perdão, viu, pessoal? O povo fica me ligando aqui. Mas de segunda a quinta, às 13h30, eu tô aqui com você falando dessa live, fazendo lives, tá? Para falar das coisas de Deus, para ajudar você a dominar sobre seu corpo, sua alma e seu espírito. A gente tá na alma, a gente tá falando de identidade, de quem Deus te fez. Você é a imagem e semelhança do Criador. A sua alma deve ser a imagem e semelhança do Criador. Tá bom? Semana que vem, segunda-feira, às 13h30, eu tô aqui de novo. Fiquem à vontade para me fazer perguntas, pessoas me dão feedback, fazem comentários, me pedem temas, e eu tô aqui à disposição para entregar tudo aquilo que Deus me entrega. E faz uma coisa, Deus é próspero, Deus transborda, o amor tem a ver com ofertar. Ensine isso para as pessoas, viva isso, cure pessoas. Cure pessoas, transborde isso para as pessoas, ensine todo dia para uma pessoa diferente. Se você é casado, vira marido, deixa eu te contar um negócio que eu aprendi, tá? Viva isso,
Viva isso, não retenha para você. A sua escassez é um ato de egoísmo. Se você sabe de uma coisa e você não transborda isso para outras pessoas, é um ato de egoísmo que mata pessoas. Se gaste, se permita gastar em prol de outras pessoas. Você vai crescer, você vai cumprir o seu propósito, você vai ver o tanto que é gostoso. Eu fico pensando assim, Jesus Cristo, Paulo, povo doido, né? Se gastava daquele tanto, jejuava, ia, enfrentava aquele tanto de coisa. Pra que esse povo fazia isso? Povo doido. Aí quando você começa a fazer isso também, você fala, caramba, cansa pra caramba, é desgastante, mas é muito bom. E você só vai saber disso se você viver isso. Não tem como eu te dizer qual o sabor de uma experiência, o sabor de um doce que ninguém nunca comeu se você não experimentar. Porque você vai usar referências anteriores. E se você não tem essa referência nova, não vive ela, você nunca vai saber o qual é a alegria. Quanto maior é a alegria em dar do que receber. E Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais sabedoria você semear, mais sabedoria você vai receber. Porque Deus, Ele ama a sabedoria. Ele ama a sabedoria. Leia a Bíblia, ele fala sobre isso. Ele ama amar. Ame as pessoas, que você vai se encher cada vez mais de amor. Tá joia? Espero vocês na segunda-feira, às 13h30. Faça uma excelente quinta-feira. Grande beijo pra vocês.